Oi! Estamos aqui hoje para falar sobre herança sexual. Fica aí, assiste o vídeo até o final que eu garanto para vocês que você vai entender herança sexual. É um conteúdo enjoadinho, mas com a devida paciência e a devida abordagem nós vamos compreender ela como um todo. Primeiramente, nós vamos ter que entender o que é a determinação do sexo. Sexo, lembrando, sexo biológico. Se você pegar um conjunto cromossômico de um indivíduo, pode ser o meu conjunto, pode ser um conjunto de um outro senhorito, nós vamos encontrar essa configuração aqui. Uma configuração que tem 22 pares de cromossomos autossômicos, ou seja, que não estão associados ao sexo. São cromossomos que não estão associados a características sexuais. Agora, existem dois cromossomos, um par de cromossomos sexual, são esses aqui. Na espécie humana, os cromossomos sexuais são X e Y. Se é uma mulher, trata-se de um indivíduo que tem esses cromossomos como sendo XX. Se trata-se de um homem, XY. Então tá aí, a mulher é XX e ela vai formar, por isso, gametas X e X. Ela só forma gametas X. Agora, o homem ele é XY. Então, quando ele for formar seus gametas, lembrando que quando forma a gameta, você vai fornecer um dos dois do par, de todos os par, ele vai escolher um dos dois aleatório. Os gametas são formados com metade do número de cromossomos da célula pai. Então, um de cada. Ele pode formar ou um gameta X, ou então um gameta Y. Colocamos esses gametas nos cruzamentos, aqui está a mãe, aqui está o pai. Você percebe que vai formar X com X, XX, X com X, XX, XY, XY. Para cada 4 nascimentos vai nascer 2 que são XX e 2 que são XY. Ou seja, 50% de chance de ser XX, ou seja, menina, e 50% de chance de ser XY, menino. Tudo bem? Então agora vamos dar uma olhada nesses dois cromossomos, os cromossomos sexuais, com um pouco mais de destaque. Veja, nesse cariótipo, aqui é um cariótipo mesmo, nesse cariótipo nós temos um cromossomo maior e um cromossomo pequeno. Ou seja, eles não são do mesmo tamanho. Então trata-se de um homem. Sempre vai ser assim. Sempre que for um maior e o outro menor, é um homem. Se for os dois do mesmo tamanho, é uma moça. Então tá aí. XY, um grande e o outro um pouco menor. XX, os dois do mesmo tamanho. Agora vamos analisar o homem. O homem, ele tem esse par de cromossomos sexuais. Nesse par de cromossomos sexuais, existe uma parte que é igual. O cromossomo X e o cromossomo Y tem uma parte que é igual, que é essa parte de baixo. A parte de baixo tem exatamente os mesmos genes. Se aqui tiver um gene para barba, aqui vai ter um gene para barba. Se aqui tiver um gene para quantidade de pelo nos pés, aqui também vai ter. Se aqui tiver um gene para tamanho do nariz, aqui também vai ter. Independente de ser X ou ser Y. Agora, se eu olho para um determinado locus gênicos nessa porção de cima, aqui por exemplo, você acha que se aqui tiver um gene para caatinga do sovaco, aqui vai ter também? Não, não vai ter, porque elas são partes diferentes. Essa parte do cromossomo X é diferente dessa parte do cromossomo Y. Ali existem genes que são exclusivos de cada cromossomo. Aqui existem genes exclusivos do X e aqui existem genes exclusivos do Y. Agora, veja bem, se nessa parte existem genes exclusivos
para o X, você acha que vai ser exclusivo de mulher a característica? Não vai ser. Não vai ser, porque o homem também tem cromossomo X, tá? Então, os genes do cromossomo X servem tanto para homem quanto para mulher. Agora, pensa no cromossomo Y. Ele não é um cromossomo diferenciador? O que tem Y é homem, o que não tem Y é mulher. Então, se aqui tiver um gene para genitália masculina, por exemplo, esse vai ser um gene exclusivamente de homem. Exclusivamente de homem, porque apenas o homem tem o Y. Tudo bem? Então, esse vai ser o pensamento que nós vamos ter que ter. Existem vários tipos de heranças sexuais. Isso você tem que saber. Herança ligada ao sexo, restrita ao sexo ou influenciada pelo sexo. Os nomes vão te ajudar, tá bom? Se ela é, vamos começar pela restrita. Se ela é restrita ao sexo, significa que apenas um sexo pode ter. Se ela é restrita, você acha que ela é do X, do Y ou outro? Se ela é restrita, ela está ligada ao Y. Ela está desculpa, ligada na palavra boa. Se ela é restrita, ela é do Y. Tá? Porque é só para homens. Agora, se ela é ligada, ela está relacionada ao X. Por que ela está relacionada ao X? Porque pode ter em homem, pode ter em mulher. Então ela é ligada ao sexo. Não exclusiva, não restrita. Beleza? A restrita, a característica restrita ao sexo, ela pode ser chamada também de holândrica. Holândrica. Por que holândrica? Porque na Holanda existia uma taxa muito maior de homens. Na Holanda, a quantia de homens era muito maior. Então, essa característica restrita, holândrica, restrita, que é holândrica, são nomes semelhantes para a mesma coisa? A característica holândrica é a do Y, que apenas homens têm. Porque na Holanda tinha mais homens. Isso é uma brincadeira, não é verdade. Isso aí está associado com holo total. Esse trecho aqui que fala de homem, mas enfim. Aí tá o macete para você memorizar que holândrica é do Y. Tudo bem? E a influenciada? A influenciada, ela não tá a ver com os cromossomos. Ela não é dos cromossomos. Unicamente, né? Aqui é cromossômica. E aqui é uma característica que tem influência hormonal. Então é um gene que está em outro cromossomo, não está nos genes, não está no cromossomo X e Y, está em outro. Só que ela é influenciada por hormônios que são produzidos graças a esses aqui. Então ela é influenciada pelo sexo, tá? Isso tem a ver com a quantia de pelos, agora é sério, tem mesmo a ver com a quantia de pelos. Tá? Porque uma pessoa que tem testosterona vai ter uma quantia maior de pelos. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Ligada ao sexo, cromossomo X pode ter tanto em homens, veja, tá aqui, quanto em mulheres. Vamos fazer uma análise sobre determinado alelo, determinado gene que está. Esquece esse risquinho que eu botei, vamos analisar esse aqui, ó. Esse risquinho nessa altura. Nessa altura, vamos dizer que tem um determinado gene para daltonismo. Uma característica que está, sim, nessa região cromossômica. Isso você pode anotar que realmente é um fato aí. Existe uma característica daltonismo que está nesse cromossomo. Então ela vai ter que estar nesses dois aqui. Agora, ela pode ser Dzão, ela pode ser Dzinho. Pode ser Dzão, pode ser Dzinho. Posso colocar aí, sei lá, Dzinho. Posso colocar aqui, Dzão.
desinho. Daltonismo, tá? Veja, quantos alelos esse aqui vai ter? Tem um só para daltonismo. Esse aqui tem 2. Então, a observação que a gente vai fazer vai ser um pouquinho distinta. E eu vou mostrar para vocês. Essa aula vai trabalhar apenas a herança ligada ao sexo, restrita ao sexo, influenciada para o sexo, fica para o próximo vídeo. Então vamos lá. Ligada ao sexo. Ela vem do cromossomo X, sabemos disso. Pode ser dominante ou recessivo, como qualquer outra característica. O daltonismo, que é a característica que nós estamos tomando como exemplo, ela é na verdade recessiva. Mas poderia ter uma característica ligada ao sexo que é dominante, por que não? Tá? Se ela é recessiva, vamos olhar para esse indivíduo aqui. É recessiva, então ele tem um desinho. Esse indivíduo vai ter daltonismo? Vai ter daltonismo. Porque cadê o desão aqui? Não tem desão, só tem desinho. O Y não importa, o Y não importa mesmo. Só o desinho. Então vai ter daltonismo. Agora olha para essa moça. Ela é desão, desinho. O daltonismo não é recessivo? Então se ela tem um desinho, mas tem um desão, ela não vai ter daltonismo. Agora, se o homem, em vez de ser desinho, fosse desão, ele teria daltonismo? Não teria daltonismo. Porque o daltonismo é recessivo. Agora, vamos tomar outro exemplo aí. Imagina que essa moça é desinho, desinho. Se ela é desinho, desinho, ela teria daltonismo? Teria daltonismo. Beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui nos genótipos. O homem, para determinada característica, ele vai ser XY, nós sabemos que ele vai ser XY. E a mulher vai ser XX, veja que tem XX em todos. Agora, quando nós olhamos a característica, nós vamos colocar ela em cima. Então veja, esse homem aqui, ó, desse jeito que ele tá, ele tem um desão. Vamos usar a letra A, pode ser letra A, para ficar mais de acordo com aquele lá. Tanto faz a letra, vocês sabem disso. Como que seria o genótipo desse homem aqui? Para a característica do daltonismo. Seria XAY, ou seja, XAY. Ele teria daltonismo? Não teria. Agora, esse cara aqui teria daltonismo. Agora vamos ver para a mulher. Essa mulher aqui, ela seria XA, XA. Esse aqui. Ela teria daltonismo? Sim, teria daltonismo. Porque é recessivo. Agora, veja. Se aqui fosse azão e aqui azinho, seria esse exemplo aqui. Teria daltonismo? Não teria daltonismo. Mesma coisa, xazão, xazão. Importante, quando você for fazer os gametas, ó, imagine esse indivíduo aqui. Nós sabemos que ele é X, vou botar aqui, ó, azinho, xazinho, tá? Ele vai formar dois tipos de gameta. Um gameta xazinho e o outro gameta xazinho. Agora, veja esse homem. Ele vai formar, deixa eu colocar aqui no expoente, xazão, né? O Y não tem nada, o Y só tá ali para bonito. Que tipos de gameta ele formaria? Formaria gameta X azão e formaria gameta Y. Aí eu posso colocar aqui no quadro, ó, X azão e Y, xazinho, faz o cruzamento ali, eu vou obter as coisas que vai pedir. Beleza? É isso que nós vamos fazer agora, exemplo aí para nós. O daltonismo é uma característica ligada ao sexo e é recessivo. Uma mulher daltônica casou com um homem não daltônico. Sobre isso,
Qual a chance de nascer um filho homem daltônico? B. Qual a chance de nascer um filho mulher daltônica? Vamos lá então, vou liberar um espacinho. Você pode ir tentando resolver enquanto isso. Vou fazer nesse espaço aqui. Deixa eu apagar esse quadro. Vou fazer de novo, sabe? Beleza. Isso aqui não importa muito. Tá. Veja lá, ele falou que a característica é excessiva. Então, esse aqui vai ter e esse aqui vai ter também, tá? Só pra gente pensar um pouquinho. Uma mulher daltônica, a mulher é daltônica, casou com um homem não daltônico. Tá, então é o seguinte, nós vamos ter um homem e uma mulher. Homem e uma mulher. Agora, o homem é o quê? O homem é daltônico ou não daltônico? O homem não é daltônico. Então, esse homem não é daltônico. A moça é daltônica. Botei ali só a letrinha para não organizar, tá? Só estou interpretando o exercício por enquanto. Ele pediu para nós descobrirmos a chance dos filhos. Então, o que a gente vai fazer? Um cruzamento. Vamos fazer o cruzamento. Tá? Só que nós precisamos colocar as letrinhas em cima. O homem não é daltônico. A gente sabe que pode ser X azão ou X azinho. Se o homem não é daltônico, na dúvida coloca uma letra lá, vamos interpretar. Se o homem não é daltônico e a característica é recessiva, assim ele é daltônico? Não, não é. Agora, qual que é o outro tipo que poderia ser um homem? Poderia ser assim, ó. Xazinho, Y. Esse seria daltônico? Seria. São as duas únicas opções, então, com certeza, o homem será Xazão. Agora, a mulher. A mulher pode ser X azão azinho, X azão azão ou X azinho azinho. Como a característica é recessiva, o único que vai dar uma mulher daltônica é X azinho azinho. Gametas que forma X azão e Y. Os gametas da moça, X azinho e X azinho. Vamos colocar isso no quadro? Fazendo o cruzamento aí. X azão, X azinho. X azão com Y. X azinho, Y. X azão com X azinho. X azão, X azinho. X azinho com Y. X azinho, Y. Tudo bem. Agora vamos interpretar o que esse exercício deu para nós? Veja. XX, XX, XY, XY. O que é totalmente normal. Porque nós sabemos que tem 50% de nascer moça, 50% nascer homem. Agora, quem que vai ser daltônico aí nessa história? Quem é recessivo, ó. X azinho, Y. É daltônico.
X azinho Y é daltônico. X azão azinho não é daltônico, porque para ser daltônico precisa ter apenas recessivo. Se tiver dominante já não é daltônico. Mesma coisa esse aqui. Agora vamos interpretar qual que é a chance de nascer um filho homem daltônico. Filho homem daltônico. Nós temos quantos homens aqui? Esses dois. E quantos são daltônicos? Os dois. Então, a cada 4 nascimentos, 2 serão homens daltônicos. Então a resposta é 2/4 ou 50%. Então a resposta da A, 50%. Segunda pergunta, qual a chance de nascer um filho mulher daltônica? Vejam, as mulheres são essas duas aqui. Alguma delas é daltônica? Não. Então a chance é de 0/4. Famoso 0%. Ou não tem chance. Tudo bem? Importante, se você não entendeu alguma coisa, enviar as dúvidas, fazer os exercícios e assistir a aula de novo se for necessário. Essa parte é delicada, mas se você assistir com bastante disciplina, você vai pegar isso aí.